Fala, mamíferos! Ficou chique isso. O berro hoje foi Nossa senhora. Ele é bom da garganta. Bora berrar, gente. Isso é Esse touro. aí, quem ainda não tinha entendido que tinha começado o podcast, agora sabe que começou. Acabou que não bebia leite, começou a beber depois dessa. Bora lá, comer queijo. E é isso, hoje estamos aqui no nosso especial de Natal. Aí é aquele que está pensando, poxa, mas hoje é segunda-feira, é só no domingo que vai ser especial de Natal. O que está começando hoje? É essa semana inteira o espírito natalino está com você. Porque na outra segunda-feira não adianta mais. Eu tenho certeza que você não vai ter mais aquele espírito. Aí já é mais ano novo e a gente vai ter que fazer um especial de ano novo. É ou não é, perdões? E estamos é ou não é, aqui Ronaldo? Hoje. Esqueci, foi mal. É ou não é, Ronaldo? E nós estamos aqui hoje com um podcast que vai ser um presente de Natal para você, porque estamos com um convidado muito especial, Eduardo, que vai se apresentar para vocês e trazer muita coisa boa para a gente conversar sobre o tema leite que a gente gosta muito. Eduardo, se apresenta para o pessoal aí que ainda não te conhece, se apresenta para a nossa audiência aí. Obrigado, Ronaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o videocast e podcast pode ser visto em qualquer lugar do mundo. Bom, meu nome é Eduardo Valias, eu sou médico veterinário, tenho muito orgulho, no bom sentido da palavra, de ser a 7ª geração de produtores rurais, né? Nessas 7 gerações produzindo leite, acredito, e tenho a honra de ver filhos meus gostando da atividade também, buscando, e comecei minha carreira na fazenda. Vou contar rapidamente aqui, que eu acho que é interessante. Vai lá. Me formei na UFMG para voltar para casa e tocar o negócio da família na produção de leite. Meu pai faleceu, enfim, quando eu era estudante ainda. Meu irmão mais velho é agrônomo, nós somos 5 irmãos. Tive uma oportunidade ímpar de ir para os Estados Unidos no milênio passado, né, em 1998. Eu me formei em 97. Fui trabalhar com o Glenn Brother, que na Universidade do Wisconsin, fazendo um estágio lá, conduzindo experimentos. Ganhei mais 2 experimentos, fiquei lá praticamente 1 ano. E voltei para cá. Como amba, pagou a viagem e continuou a vida? É, isso aí. Fazendo estágio, enfim, aprendendo. E no dia que eu voltei, exatamente no dia, nós tivemos uma chuva de granizo na fazenda. Então foi um momento extremamente difícil, né? O principal negócio da família é café, nós perdemos toda a safra. Isso foi em outubro, né? Final do ano, então era florada. E com isso acabei indo trabalhar na fazenda e também na cooperativa da minha cidade, né? Na cooperativa de São Gonçalo de Sapucaí, na área de nutrição. De lá eu tive uma oportunidade de ir trabalhar com gado de corte no Mato Grosso do Sul, por uma empresa. Trabalhei nessa empresa por 5 anos, saí, assumi outra posição em outra empresa, uma multinacional, e fiquei lá 12 anos, saí como diretor comercial. Montei minha empresa de consultoria, a REP Consultoria. Minha missão é ajudar empresas a prosperarem na produção de alimentos no mundo, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil inteiro e alguns países pobres, e a gente não sabe o que é fome, né? A gente vive em bolsões de prosperidade. Isso me chocou muito. A gente não tem ideia do que é a fome. Hoje, 1 bilhão de pessoas passam fome todos os dias no mundo, né? E nós chegamos a 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro. Então isso se tornou uma missão de vida, mas procuro fazer isso com felicidade. Então eu criei a REP, né, que também tem uma parte comercial, que são os passos da venda, né, estruturada, enfim. E já há 3 anos. Então estamos aí numa nova jornada, começando de novo com muita felicidade, né? Tem sido um período muito, muito, muito bom na minha vida. Bom demais. E isso é uma das coisas que eu acho mais bacanas de hoje em dia. Eu estava até lendo sobre isso, que na Europa isso é super comum. Antigamente você arrumava um emprego, arrumava uma linha de trabalho, você ia trilhar a sua vida naquilo até o final e morrer fazendo aquela mesma coisa, né? E hoje tem muito essa tendência de que você faça coisas diferentes ao longo da sua vida.
E aí você aprende de um lado, aprende de outro, você vai se tornando mais completo também e sai um pouco daquela monotonia, né? Começar de um jeito, terminar a vida do mesmo jeito, não deve ser uma coisa muito interessante, não. Vai do perfil das pessoas, né? Não é o meu perfil. Com certeza. E o tema de hoje, Daniel? A eterna crise do leite, aquela que nunca acaba no país que sempre está em crise, como a gente está vivendo agora, em vários momentos. É crise de Ucrânia, é crise de eleição, é crise, mas o leite parece que é meio constante na cabeça de todo mundo, né? Crise do leite. Eu tenho 35 anos. O Faustão entrou na Globo, se eu não estou enganado, em 89. Ele também teve 30 anos de Globo, mais um pouquinho. Momento de crise. Desde quando eu me lembro, desde quando eu me entendo por gente, num domingo o Faustão falou a palavra crise e criticou o país e falou que aquilo estava um lixo, que aquilo estava uma merda, desde quando eu me entendo por gente. E por quê? Porque dá ibope. Reclamar dá um ibope violento, danado. dá um assunto danado, né? O problema do assunto é que realmente para a pessoa que está na mídia é interessante falar porque dá o ibope, mas ao mesmo tempo, qual que é o revertério disso, né? É você trazer esse sentimento para todo mundo que está em volta te escutando. Ainda mais um Faustão da vida que tem um poder danado nesse sentido, né? O país inteiro está em crise, mas vocês concordam comigo que o sentimento... Existe a questão da temperatura e a sensação térmica, né? Vocês concordam comigo que a sensação térmica está bem mais alta do que, de fato, é a temperatura todos esses anos, né, vamos dizer assim, e, no caso do leite, a sensação térmica foram lá e botaram no 12, né? E crises vêm de todos os lados, né? Agora a gente pode ver aí bolsa de valores derretendo, tudo derretendo e tal. Por quê? Porque as commodities estão caindo de preço. Então, se as commodities caem de preço, para a crise da commodity, para o mercado do leite pode ser uma vantagem, porque o custo também baixa de milho, de soja, de ração. A tendência é essa. Agora, resta para a gente saber. O custo vai baixar com milho e soja. Será que o preço do leite também vai cair? Para dar crise ainda mais? Aí você botou a turma para sair correndo. Já saiu 3 do... A turma já desligou, falou não. Sabe, é crise do leite. É crise do leite, não tem jeito. Fatalmente, nós temos períodos bem definidos de safra entre safras. A sensação de crise ela se intensifica, né, pela percepção de fluxo de caixa, faltando dinheiro no bolso no final do ano, esse momento nós estamos vivendo agora. Preço baixo plantando. E o que nós vamos falar aqui hoje foi baseado num livro que eu terminei de ler essa semana, que falava, o título do livro era No Calor da Crise. Então, assim, deu para perceber que várias palavras que eu utilizei aqui, né, tem a ver com o livro. E para poder fazer uma provocação inicial, para a gente ouvir nosso convidado, né, para também a gente ouvir os demais, eu vou trazer para vocês o motivo da proposição aí, né, desse tema. Eu li a gente sempre se pergunta por que o produtor de leite chora mais do que os outros. Isso é uma pergunta de quem é do agronegócio, né? Isso atingiu até o mercado financeiro. Esse choro, ele extrapolou o grupo das pessoas, a nossa bolha. Muita gente sabe disso já e a gente já contou aqui até algumas histórias em relação a isso. Dessa percepção, né, de que o leite é o patinho feio da agropecuária. Nesse livro fala um pouco sobre isso. E dessa sensação que o produtor acha que, de fato, o leite está numa crise constante. E a pessoa trouxe um histórico que me convenceu. Eu achei interessante, eu queria dividir isso aqui com vocês para que a gente possa iniciar, né, nossas conversas aqui. O autor desse livro chama-se Almir Meirelles, quem tiver interesse de dar uma olhada no livro, um livro bastante provocante para a indústria e para o produtor, onde ele traz para essas partes a responsabilidade sobre o resultado da cadeia, né? E qual que é o nome do livro? Chama-se No Calor da Crise. É interessante, né? Porque você fala o autor, fala o que fala o livro, mas sem o nome do livro fica um pouco mais complicado. E aí, basicamente, né, a abertura do negócio, ele traz um histórico da atividade leiteira no Brasil, onde ele fala que por meio século o leite foi tabelado no Brasil. E ao ser tabelado no Brasil por 50 anos, ele formou gerações que transmitiram isso para outras gerações, de que como o leite era tabelado e você tem uma mudança e os custos não eram, né, as coisas que eu comprava para produzir leite não era,
você formou uma geração de pessoas que acreditavam que no momento em que a coisa ficava difícil, a solução era reclamar para o governo, grava isso, reclamar para o governo de que o preço era o problema. E isso formou uma galera que acredita até hoje, mesmo depois de que o preço parou de ser tabelado na década de 90, que nós vamos resolver a coisa reclamando para o governo que o preço é o problema, né? Buscando alternativas via Câmara Setorial, via comissão, via CPI, entendendo que que o político vai ter o poder de resolver o problema dele. O que muitas das vezes o político faz recebe as demandas, faz uma dança do acasalamento ao redor daquelas demandas que foi feita, bate o tambor, etc., fez reuniões, as reuniões não deram em nada, mas pelo menos saiu todo mundo, ele ganhou o voto, até que ele está dedicado a ajudar a resolver. É o tal do vender o esforço ao invés de vender o resultado. Exatamente. Né? Ele tá vendendo esforço, só estou fazendo por onde? Estou tentando. Então, assim, isso aqui, pessoal, pode ser uma explicação. Eduardo trouxe algumas coisas de histórico, né, em relação a isso que ele também conhece. Mas basicamente assim, a provocação que o cara traz que esse início no livro traz para a gente. Nós nós passamos 50 anos entrando na mente das pessoas que a culpa era do preço e a solução para resolver o preço era reclamar do governo. Algumas pessoas que acordaram em relação a isso passaram a reclamar do preço para a indústria de laticínio a partir do momento que isso foi para o livre mercado. E continua reclamando, e no livre mercado nós precisamos melhorar. Se você quer ganhar dinheiro com a commodity, você precisa de melhorar a sua competitividade, precisa reduzir seu custo, aumentar a sua escala, entre outras coisas, né? Que depois a gente pode debater um pouco em relação a isso. Mas a provocação inicial é essa, né? E aí eu queria ouvir um pouco da percepção do Eduardo aí. Por que o produtor de leite chora tanto? É só questão cultural também? Tem mais alguma coisa? Você é produtor de leite, vive no meio disso, né? Tem família aí de produtores de leite e tal. Eu acho até para o pessoal entender um pouco o que aconteceu no fim do tabelamento da década de 90, mas o Eduardo, antes da gente começar o nosso podcast, que a gente estava conversando sobre isso, ele comentou que uma das primeiras crises que ele tem notícia é da época da guerra, não é? Isso eu achei bacana. Fala um pouco para a gente, Eduardo, como é que foi essa história? Bom, primeiro eu vou só... Você tirava leite já nessa época? Vou responder o Ronaldo aqui. Eu tinha um colega na faculdade que o avô dele estava doente e ele foi cuidar do avô, o avô gemia demais, sabe? E ficava sempre, aí ele falava, você está com dor? Não, mas por que você está gemendo? Porque é bom. Então, assim, às vezes reclamar, o povo acha que é bom, né? Mas atividade leiteira tem não só a leiteira, mas no agro eu comento muito o seguinte. Como eu tive a oportunidade de sair da fazenda e trabalhar em empresa multinacional, eu vejo dois mundos completamente diferentes, que eu falo que é o ciclo da porteira e o ciclo da poltrona, sabe? No ciclo da porteira, as pessoas ficam muitos anos, né? Então, tem várias cooperativas no Brasil, por exemplo, tem 60 anos, que elas tiveram um presidente, ou dois, ou três. Uhum. Ao passo que uma empresa urbana, que é o ciclo da poltrona, um cara de 40 e poucos anos, ele é o presidente da empresa e ele vai embora para a matriz e já vem outro. Então, esse fluxo, né, muda muito, sabe? Eu vejo um lado bom da permanência no agro por muito tempo, que a experiência ajuda muito, né? Mas também constrói-se os mitos, né? E a mudança normalmente é menos rápida. Isso divide muito os indivíduos. Qualquer população ela tem uma curva normal, né? Então, quando tem uma longevidade muito grande, a gente vê um nicho de pessoas que mudam muito rápido, mas demora isso a chegar a todo mundo. Então, acho que uma das coisas de reclamar é isso. Os grandes produtores que eu conheço não são grandes em tamanho, são grandes em resultado, que pode ter 15 vacas a 1.500 vacas, eles não reclamam. Sinceramente, eles enfrentam. Né? Então, eu acho que tem uma parte conceitual muito importante nisso aí. Né? E aí, não é a primeira crise. Né? A crise do leite parece uma crise existencial. Eu sou produtor de leite, eu tenho que sofrer. Né? Eu estou sempre reclamando. Não é assim. Né? Então, acho que vai muito... É um tema assim, absurdo de bom para a gente discutir. Né? Pegando lá na guerra, né, eu convivi com pessoas que passaram período de guerra. Né, que o país se tranca, fala assim, puxa vida, nós temos que produzir, vai faltar, então o governo tem que monitorar tudo.
né, desde açúcar até queijo, tudo, né, fica tudo numa gestão governamental, né, que imagina, cara, você produz, você não sabe se vai, né, se vai conseguir vender, que preço que você vai receber, então tem muita coisa acontecendo, né. Tive a oportunidade agora de ter contato com uma pessoa que ouviu uma palestra de um brasileiro que trabalha na Ucrânia, né, então ele falou assim, o produtor ucraniano ele não deixou de plantar, ele está plantando, cara, a guerra está lá. Né? Então o cara tá lá lutando, sabe? Então assim, agora são ambientes que tem neve, que tem, enfim, muito diferente do nosso. Nosso país é muito bom. Será que um país muito bom não faz a gente ficar meio relaxado? E será que o leite na dinâmica diária dele não faz com que eu, produtor, deixe para tomar as decisões amanhã? Né? Que quando convivi nos Estados Unidos, ou planta até dia tal, vai nevar, meu amigo, você não vai plantar, você não vai ter silagem. Então faça correto e rápido, né? E aqui? Sabe? Então eu acho muito legal o tema e eu vivi essa transição, né, do leite tabelado para o leite mercado. Né? Então foi uma mudança estrutural, não é conjuntural, é estrutural do mercado. Né? Então eu tinha uma tabela de preço, essa tabela contemplava o percentual do preço final que deveria ser entregue ao produtor, ou seja, eu não precisava ser eficiente. Eu já sabia que eu ia ter aquele percentual ali. Então o que eu tenho que pressionar? O preço na ponta. Vou lá no governo, não, tá caro. O governo tinha as unidades dele de medidas, né, de custos. A Embrapa de Coronel Pacheco, os 2 sistemas de produção eram onde saíam basicamente as tabelas de preço do governo, né, quanto custa produzir confinado, quanto custa produzir a pasto. E isso contaminava o mercado. Todo mundo na zona de conforto. Né? Zona de conforto não é uma zona boa. Necessariamente, é uma zona que eu conheço. Então eu sei mexer meus pauzinhos aqui, eu não preciso ser eficiente. Né? Esses dias eu escutei uma muito boa, que esse negócio de sair da zona de conforto, isso é a maior viagem, coisa absurda que tem, que a gente luta é para ter conforto. Aí na hora que você tem conforto, você vai querer sair da zona de conforto, sabe? Não faz sentido nenhum isso. Você tem que sair da zona de acomodação. Exatamente. Eu achei essa diferença de termo muito interessante. Uma coisa é você estar acomodado, isso é ruim. Isso. Mas agora, conforto é o que a gente procura, né? E o ser humano, gente, ele não gosta de mudança, normalmente. Nós não somos programados para ter muita mudança. Então primeira vez que eu venho aqui, é uma forma. Segunda vez, já estou em casa. Você está confortável? O livro, extremamente confortável. O livro está muito convergente com o que nós estamos falando. No livro tem uma frase de uma outra obra que chama O Leopardo, que fala assim, todos são a favor que tudo mude, desde que tudo permaneça igual. Exatamente, perfeito. Eu vivo isso, Ronaldo. É uma das minhas frustrações em algumas consultorias, porque a gente entra numa empresa para tentar ajudar a mudar, senão não precisaria de uma visão de fora, né? Mas, no primeiro momento, todo mundo quer mudar, desde que não seja eu. Só que essa segunda frase não é falada. Aí você vai percebendo no andar da carruagem, vai, puxa vida, mas não tá difícil de mudar. O desafio é muito grande, né? O patinho feio da história que tá chegando ali, ué. Que a mudança vai gerar um atrito. E o atrito sai do conforto. E pronto. E o atrito positivo é ótimo, né? Então, assim, o que eu percebo na pecuária de leite, né? Me incomoda um pouco esse fluxo contínuo de caixa, né? Porque eu sempre consigo tomar decisão amanhã. Aí não é amanhã, depois de amanhã, não é depois, entendeu? Eu acho que essa falta de senso de urgência leva a uma displicência, não quero ser agressivo nas palavras, né? Mas assim, eu deixo o remédio para depois, e aí a dor já passou. E aí eu convivo com o erro. Eu vou trazer mais uma questão aí, para poder enriquecer nossa conversa, que acho que o produtor vai gostar de história, né? O laticínio, antigamente, quando um produto importante era a venda do leite pasteurizado B, vendia à vista. Na época do tabelamento, vendia para receber à vista, Perfeito. Mas pagava o produtor no 20º dia do mês posterior, porque a margem dele era calculada pela inflação. Ou seja, ele recebia o dinheiro mais cedo e ia pagar o produtor depois. E aí, assim, nessa dinâmica de inflação lá, esse cara explica onde que tinha os ganhos do negócio, de pegar um dinheiro
e transformar aquele dinheiro em produto e aquele produto mudar de preço e ele sobrar mais dinheiro para pagar o produtor depois. É mais ou menos isso aí a dinâmica que o cara explicava lá, né? Recebia o dinheiro, aplicava o dinheiro e lá na frente eu conseguia pagar o produtor com o dinheiro que ele não tinha antes, entenderam? A ideia do negócio. Então, assim, é assim que o cara fazia a margem. A margem do cara era dependente de inflação. A margem do laticínio era dependente de contar com os problemas que o país vivia no mercado naquele momento. Era uma questão nessa linha, assim. Eu achei bem... E foi quando surgiu, né, esse conceito de o produtor receber no mês seguinte. Né? Foi a ideia de onde nasceu isso aí, do produtor receber no mês seguinte. Outra curiosidade aqui para a gente também, que o livro trouxe lá. Turma, eu queria, né, só para chamar a atenção da nossa audiência, nós temos uma proposição básica no nosso podcast. Se vocês, nossa audiência que estão acompanhando a gente, sempre vai perceber, de fazer a exposição no problema, depois a gente começar a caminhar no sentido das soluções. Então aguarda a gente aí que nós já vamos trazer para vocês, né, algumas proposições, o que a gente acredita que a gente precisa de melhorar para, de fato, não sair dessa sensação de crise, né? Já nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas de qualquer maneira, eu acho assim, a gente está trazendo umas curiosidades muito interessantes. Essa porquê do dia 20 eu acho que é uma coisa muito bacana e bateu mesmo. A questão das crises eu acho legal. A questão de a gente ter falado do tabelamento, é interessante pensar que já teve um tabelamento para isso e um tabelamento que não trouxe, assim como na inflação lá, falta de produto. Na época do controle da inflação, né, o tabelamento trouxe foi o produto, o pessoal querendo só aumentar o preço para aumentar a margem dele, apesar de que não aumentou muito a oferta, porque com pouco leite você conseguia ter uma vida boa. Meu pai conta isso, meu avô era um grande produtor, foi o primeiro a ter TV, foi o primeiro a ter um Jeep na região, e ele falava que meu avô devia tirar aí uns 200 litros de leite. Então assim, o cara é riquíssimo tirando esse tanto de leite, né? E tem uma última que eu acho que é bacana da gente falar, que a turma mais nova às vezes não escutou, a gente não viveu, mas o pessoal não escutou, que é a questão das cotas, né? Isso. Existiam as cotas antigamente também. E como é que é, Eduardo? Conta pra gente. Eu vou só puxar um pouquinho antes. O que nós temos que pensar também, estruturalmente, é o seguinte: o Brasil era um país que não produzia alimento suficiente para a população dele. Então todo esse arcabouço de proteção era assim, eu preciso colocar comida na mesa do brasileiro. O Brasil importava... Haja vista o que o Dr. Alisson Paulinelli fala aí para todo mundo, né, que saiu aqui de larvas e revolucionou o país, né? Assim, ó, eu vendo o que sobra, não posso passar fome para vender, né? Então... E assim, eu acho que é até uma referência e uma reverência, porque é o único brasileiro que foi lembrado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Uhum. E eu tive um professor nos Estados Unidos que ele falava o seguinte: você mede um país pelo número de prêmios que ele tem em prêmio Nobel, seja em qualquer área. Então a gente está longe de... Nós estamos construindo um país muito novo. Uhum. Né? Então há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós não produzíamos o que precisava para alimentar o brasileiro. Então criou esse arcabouço. Como tem o ciclo da porteira, vai demorar ainda para tirar essa memória, né? E trazer para o mercado. Sabe? Então isso eu acho que é fundamental. E aí, quando se estimula a produção sem pensar no mercado, vem a superprodução, né? E aí entraram as cotas. Ou seja, eu tenho que produzir, como tinha uma diferença muito grande entre seca e águas, época de chuva e época de seca, né, do ano, que aqui eu gosto de sempre falar assim, porque no Nordeste, por exemplo, chama-se verão a estação seca do ano, onde não chove, né? Então, assim, quando chovia muito, produzia-se muito leite. Chegava na seca, faltava leite. Aí o que falaram? Não, beleza, vamos fazer o seguinte: você pode entregar nas águas o que você produzir na seca, a preço X. O que produzir a mais vai ser menos da metade do preço. Ou seja, era uma forma de controlar o mercado, o volume do mercado no momento que o mercado tinha demanda, né? Que era outro problema para o produtor. Então a gente convivia com preço tabelado, né? Eu não era formado ainda, né? Mas eu assistia a minha família, enfim. A gente convivia com preço tabelado e depois tabela mais cota. Depois acabou a tabela, mas continuaram as cotas. Até que o mercado foi se ajustando, né? Então hoje a gente realmente está no livre mercado. E como é que se dava a cota?
Era de quando a quando? Normalmente a cota começava em abril, maio, quando finalizava a chuva, período chuvoso aqui no Sudeste. Então, abril, maio, no nosso caso, e ia até agosto ou setembro. Dependia muito do ano. A empresa que chegava e falava, esse ano vai ter cota, vai ser tanto, e você vai receber 25% do preço no over. O que você produzir a mais é só 25% do preço. Então, assim, como que faz um planejamento? E era 25% do preço? Às vezes, sim. Então só para recapitular aqui para tu. Dependia muito do ano, sabe? Chegava na época da seca, via-se quantos litros de leite você produziu. Isso. E aquele era o seu valor de cota. Aí Exatamente. chegava na entre-safra, que dava mais oferta do que precisava. Na safra, Na né? safra. Na safra. Eu falei entre-safra? Então dava-se na safra um valor, uma produção de leite muito maior do que na entre-safra. Esse excedente que você produzia, além daquela cota que você tinha na época da seca, você recebia muito menos Muito por aquilo, menos. tipo, podia chegar a 25, A 25 centavos, a 25%. 25% do valor pago pelo leite cota. Imagina, botando leite hoje aí a 2,50, valor justo para a gente poder discutir aqui, a 2,50 de média a gente está falando de receber 50 centavos, 60 centavos do extra cota, Exatamente. justamente nessa época. Exatamente. Olha só. Ou seja, é muita intervenção, gente. É muita intervenção. E o mercado não é assim que funciona. O mercado é soberano, né? Então, nós temos um amigo muito inteligente, ele fala assim, existem duas unanimidades no mercado. Isso, ele acredita em Deus. Então ele fala assim, existem duas unanimidades no mundo, Deus e o mercado. Deus perdoa, o mercado não. Né? Então assim, como que a gente vai se preparar para o mercado, sabendo que ele não perdoa com tanta intervenção? E quando você fala disso aí, me remete a uma situação também, que a gente vê muito essa questão do tabelamento do preço, né? Você empurrou um problema para frente, você realmente não está resolvendo o negócio que é necessário ser resolvido. E o que a gente vê hoje, que a coisa tem que caminhar num fluxo rápido para profissionalizar dentro da fazenda, a gestão da fazenda. Perfeito. Porque quando a gente vê a indústria ou a própria empresa, várias empresas, você tem uma pessoa que faz o financeiro, você tem uma pessoa que faz a comercial, você tem uma pessoa que faz a parte vamos dizer assim, do alimento, do pessoal que está trabalhando. Então, assim, são profissionais dedicados naquela área. E a fazenda, geralmente, o que acontece? O gestor, ele está querendo fazer tudo. E quando você parte para fazer tudo, geralmente essa situação não sai muito bem, porque você não faz com qualidade tudo. Tudo que você vai fazer, você não faz com qualidade. Você tem que especificar para poder fazer o negócio. E quando você tem, se o cara dono da fazenda, ele for o gestor que vai atentar a todos esses setores, as coisas podem fluir. Mas se ele achar que ele vai fazer tudo isso, é aonde que a gente está dentro da porteira e que está tendo a nossa deficiência e que não está com tanta competitividade no mercado hoje, né? Especializações na cadeia do leite. Isso. Na hora que a gente for falar das soluções, eu queria revisitar esse tema e aprofundar um pouco mais nesse negócio aí, porque isso aí eu acho que tem uma potência gigante, abre campo para muita discussão. E que não vai de encontro com o que o Alisson Paulinelli fez com o grão, com a agricultura no nosso país, né? Ele realmente buscou a solução dentro da porteira. Exato. Que aí se profissionalizou. Exato. E isso não aconteceu na cadeia do leite. Exato. Eu vejo dessa forma, né? Acontecendo. Turma, eu estou naquele momento, o tempo passa muito rápido, estamos aí há praticamente 30 minutos aqui conversando, estamos aproximando dos 30 minutos e está na hora do nosso microfone de ouro. É Opa. hora de faturar. Tutu na mão do menino. Eu escutei uma outra do cara do rádio, muito boa. Legal. Agora tá bom, né? Tá na hora de... Nós que mamífero, tá na hora da mamadeira, né? Turma, esse momento, vocês já são da nossa audiência, conhecem esse momento, é a hora que a gente dá uma paradinha para convidar vocês que ainda não seguem, não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse material para a gente atingir aí todas as pessoas do segmento, né, que possam precisar aí desse impulsionamento para desenvolver melhor aí a cadeia produtiva do leite. Então, compartilhe isso aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no grupo da família
ajuda a gente a esparrar mais conteúdo para quem vocês acham que vão precisar. E um outro desafio para vocês, né, é buscar lembrar aí o episódio que vocês gostaram mais, compartilhar esse episódio também aí com as seus canais. Não, e tem uma outra coisa também que esse dia eu estava dando uma olhada lá, vai ser até um assunto nosso de podcast para frente, mas vocês podem comentar também sobre assuntos que vocês queiram que a gente discuta. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí, pessoal. Ó, os neurônios aqui já não tá aguentando mais inventar ideia, não. O que a gente faz, na verdade, é tentar achar os assuntos interessantes que vocês querem ouvir e não o que a gente quer falar por si só. Comenta no direct, vai lá no Instagram dos Mamíferos. Se ainda não segue a gente, tá na hora de seguir agora. Aproveita a parada, já segue a gente lá no Instagram. E nos demais canais das nossas redes sociais. Não deixe de seguir também a Força Leiteira, Companhia do Leite e a Rap Consultoria, mas o Instagram é meu, Eduardo Valias Vargas. Também vai lá no Instagram do Eduardo. E eu esqueci alguma coisa? Não, esqueceu de retomar a pauta e pau na máquina. Força Leiteira, Companhia do Leite, Eduardo. JPA Agro. JPA Agro do nosso amigo Leandro, não pôde estar aqui hoje. Nós estamos arrumando uma surpresa para fazer para o Leandro, pessoal. A gente tem uma surpresa aí para poder fazer para ele. Que é dele, aconteceu uma coisa que a gente não esperava, e aí a gente está... como a gente não esperava, caiu no nosso colo, a gente já gosta da zoeira. Aí o pessoal, a audiência ainda contribui, ainda ajuda, né? Em breve vai chegar para vocês aí, vocês vão ficar sabendo. Bom, podemos voltar para a nossa pauta? Podemos, vamos lá. A gente estava acabando de falar de tudo que tinha a ver com a década de 90 e o tabelamento, e agora eu acho que vem a parte mesmo da gente falar um pouco da crise, de quando acabou o tabelamento, o que aconteceu a partir de então. Não é isso? Isso aí, vamos dar... Eu acho que agora cabe a gente terminar de consolidar o problema para a gente propor algumas alternativas aí para os produtores, né? Entramos no mercado livre no leite. Como é que foi esse sentimento dos produtores? Que sequelas que ficaram? Quem comenta? Eu acho que é muito importante ter uma diferença conceitual no seguinte: quando a gente fala esse mercado livre, a gente fala de um mercado sem tabelamento, mas ainda um mercado fechado no Brasil. Não é? A gente não ficou aberto às exportações ao mercado internacional. Mas, de fato, agora o que manda é o que basicamente o que o consumidor paga lá na frente, até onde que ele vai, e daí cada um tem que vir uma margem até ver o que fica para o produtor de leite aqui atrás. Então agora quem manda não é mais o governo, quem manda é o consumidor na ponta que paga. E aí você pode pensar assim, mas se o consumidor só tiver leite caro, então ele vai ter que pagar caro, e não é verdade, porque ele tem outras opções. Entre elas, não tomar mais leite ou qualquer outro produto, é a mesma coisa. E é nesse momento que isso mudou. Agora, quem vai ditar a regra é o mercado, é quanto que se paga na ponta, o consumidor, e trazer isso para trás. Então, chegamos nesse ponto do Brasil na década de 90. De 90 para cá, Eduardo, essa sensação de crise e tal, essa transição, sequelas que ficaram, você quer comentar alguma coisa? O que eu penso, o que eu percebo é o seguinte: quando veio a quebra do tabelamento do leite, foi abrupto, foi um movimento abrupto que o governo fez. Então, os players da indústria, que são multinacionais, já sabiam lidar com esse mercado, né? E as cooperativas que originavam, que era tradicionalmente a originação do leite é feita no Brasil via cooperativa, elas não tinham esse conhecimento, né? Então ali houve uma ruptura. Então, assim, eu me sinto desprotegido aqui na produção, porque eu tinha mesada todo mês do meu pai. Agora eu me formei e não estudei direito. Sabe como que eu vou para o mercado, né? Então, essa ruptura foi muito drástica, né? O que eu percebo, e quando eu vejo, vamos pensar em nível de fazendas, fazendas que prosperaram de lá para cá, elas assumiram a responsabilidade. Moçada, agora depende de nós. Então vamos fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Eu preciso produzir mais, eu preciso ter, além de eficiência, eu preciso ter eficácia, né? Agora eu sou dono dos meus pastos. Preciso negociar leite, que eu não precisava.
Então, um ambiente completamente diferente, né? Que nem todo mundo estava preparado para isso, sabe? Então, eu sou muito resistente a pensar em uma atividade como leite por extrato de tamanho. Falar assim, ah não, o cara que é grande é bom. Não, eu conheço muita fazenda grande boa e muita fazenda grande ruim. Tem muito produtor pequeno eficiente ganhando dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a gestão passou a fazer sentido. De uma hora para outra. Agora, estavam todos preparados para isso? Não, não estavam. Assim como aconteceu na indústria automobilística. Eu tinha 5 marcas aqui no Brasil, se não me engano, 5 ou 6 marcas. Não podia ter mais, de repente tá a Toyota chegando, a Honda chegando, né? E a última vez que eu chequei era 17. Hoje são 17 marcas. A última vez que eu vi era 17. Né? Então esse é o livre mercado, né? Agora a regulação do mercado, as agências reguladoras, elas ainda existem, e eu acho que deve existir, né? Porque nós já sofremos processo de dumping, várias coisas, né? Que aí são práticas predatórias que não devem ocorrer. Agora, de novo, o que eu percebo, fazendas que eu conheci na década de 90, por exemplo, que produziam 3.000, 2.500 litros de leite, hoje estão produzindo 50. Sabe? Com muita eficiência, ganhando muito dinheiro. Ah, é volume? Volume também é importante. Fazendas que produziam 3.000 litros e hoje produzem 3.500 depois de tantos anos, também ganhando dinheiro. E muitas fazendas saíram do mercado, né? Então, assim, para chegar na nossa propriedade, né, em São Gonçalo, eu passava numa rodovia que eu brincava que era a rodovia do leite. Era a estrada do leite. Só tinha fazenda de leite. Hoje deve ter 3, 4. Então mudou o comportamento. O perfil é outro, né? Completamente diferente. Né? Então, assim, hoje eu pessoalmente eu vivo um resgate. Né? Porque a operação de leite da minha família ia acabar. Com a pandemia eu consegui voltar, então eu estou vivendo isso na pele, sabe? Essa reconstrução. Onde que está dando certo? Né? Usar os recursos da forma certa, produzir mais com menos recursos, mais com menos. Né? Então, assim, em um ano foi colocado 100.000 litros de leite no tanque, a mais, reduzindo o custo. Sabe? Então, eu estou vivendo na pele, saindo. Eu tenho um modelo mental que é assim, até atingir eficiência, você tem uma forma de trabalhar, né? Da eficiência para eficácia é outra, e para chegar na efetividade, que é quando você é dono do seu destino, é outro. Então, são 3 fases. O que eu vivo hoje é um resgate da primeira fase ainda, sabe? Então, assim, eu sou testemunha disso, né? A crise do leite existe, né? Se eu chorar, vai acabar na propriedade. Eu vou falar, leite é muito ruim, eu vou mexer com soja, com café. Mas eu não quero que isso aconteça. Então, para mim, não existe a crise do leite, existe a oportunidade do leite, sabe? Então, isso é muito sério para mim, isso. Como que você enxerga a sua atividade. Eduardo, pensando no negócio do mercado do leite, no negócio macro, né, do país inteiro, porque a gente tem propriedades que produzem muito e tem boa parte do leite que está sendo produzido por produtores pequenos, né? Isso, e a gente vê uma variação de produção entre a seca e a água. Perfeito. E outro ponto que eu acho interessante, que eu volto a falar da gestão dentro das fazendas que a gente precisa de profissionalizar, é a questão da produção de volumoso, principalmente. Perfeito. Acredito que você vai falar disso até melhor do que eu aí, mas é só para complementar e puxar o assunto para a gente falar sobre. A gente tem muito definido as 2 estações e o produtor, ele não matou a vaca. Ela não morreu, ele não vendeu. O que ele fez? Deixou de cuidar dela, deixou de dar o alimento para ela. E o primeiro impacto que a gente vê é na produção de leite, porque isso dá a sazonalidade. E isso atrapalha o comércio, atrapalha o planejamento tanto do produtor quanto do mercado. O mercado fica sem balizamento, sem saber o que faz diante disso. E isso está dentro da porteira, de novo. Então, assim, profissionalizar nesse aspecto de comida. E uma vez que o primeiro impacto é a produção abaixando, e os demais que tem por trás, que muitas das vezes as fazendas não fecham com resultado significativo durante o ano, resultado bom, devido a esse motivo que a gente vê do mercado. Acho que você pode auxiliar nós aí também no... O produtor de leite, ele é acima de tudo um grande agricultor. Sim. Né? A base é a forragem. As fazendas mais eficazes que existem são as que produzem forragem com mais qualidade e menor custo dentro de um racional de custo. Né? Então, assim, eu trabalhava na cooperativa, eu fiz um trabalho lá. Tinham 4 fazendas
que tinham a mesma média no lote 1 e eu trabalhava na fábrica de ração. Eu fazia as dietas, né? Esse eu fiz no milênio passado, logo que eu formei. Aí eu montei uma tabelinha que eu falei assim, puxa, para produzir o mesmo leite com gado de grau de sangue praticamente igual e com um manejo muito parecido, todas eram pista de trato, silagem de milho, cara, qual que era a grande diferença? Para produzir 30 de média no lote 1, que tinha mais ou menos 36 vacas em cada fazenda, né? Tinha fazenda que usava 6 kg de ração, tinha fazenda que usava 12, era o dobro. Era o dobro. Aí mandei analisar todas as silagens. Onde que estava o problema? Estava na silagem. Aí o que eu achei muito legal? Em uma reunião técnica que eu promovi, os produtores estavam lá. E antes eu fui em cada um, mostrei essa tabela. Eram 4 fazendas, 3 me falaram, essa silagem ruim aqui é a minha, né? Falei, que bom que você está tendo essa percepção. Não era, tinha lógico, né? Tinha muita diferença. Mas o cara que era muito bom em produzir volumoso, ele usava metade da ração, que é um grande custo. Mas olha que interessante, olha o que ele acabou de dizer. O camarada viu um monte de silagem, ele já pensava de cara que a dele era ruim. Exato. Isso não me que era chamou boa. atenção. Exato. Exato. Olha a negatividade, né? Mas isso me chamou muita atenção. A maioria achava que a dele era aquela ruim. Ou seja, eu estou falando assim, eu não estou fazendo o meu dever de casa bem feito. Né? E é um ponto fundamental de viabilidade. Né? Hoje tem fazenda que nem produz volumoso mais, ela compra tudo pronto. Ou de um vizinho que faz silagem bem, ou de uma dieta pronta, sei lá. Hoje tem muita alternativa, sabe? O que não tem alternativa, gente, e não quero ser grosseiro, mas assim, não adianta inventar desculpa. Atividade leiteira não é simples, mas ela é rentável. Né? Eu tenho participado de vários benchmark. Né? É uma atividade rentável. Eu vou te dar números aqui. Eu tive a oportunidade de visitar, pra gente fazer um morde e assopra, né? Porque a gente só fica... Só mordendo. Só mordendo, né? É porque é o polêmico. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com os produtores de Goiás. E esses produtores me sinalizaram um custo operacional efetivo, na ponta do lápis mesmo, de R$ 1,90. Recebendo leite ao redor de R$ 3,00, gente, de volume bem grande. Em oportunidades, recebendo bem mais de R$ 3,00, operando com um custo desse, porque já tinha milho reidratado estocado, né, boa parte silagem já feita estocada. Então, ou seja, a parte grosseira do custo dele já estava travado. Né? Mão de obra, volumoso e concentrado, ele tinha travado já esses custos, então falava de um custo de R$ 1,90, recebendo leite ao redor aí de R$ 3,00, em algumas oportunidades bem mais do que isso. Então, e lá foram produtores, foi uma experiência interessante, em que a minha ida lá foi uma provocação também aos produtores. Era uma reunião onde tinha produtor, laticínio e político. Tava bom. O negócio tava charmoso. E a discussão é uma câmara para discutir como é que nós podemos tornar Goiás mais eficiente na produção de leite. Aí eu fiz um slide para eles, assim, tapa na cara, né? Chamei eles de burro abertamente. Falei a palavra burro. Para mim, vocês são burro. Mostrei para eles assim, ó, um caminhão, uma carreta de grão carregada indo para Goiás e uma carreta de leite carregada voltando, uma carreta vindo de Goiás trazendo grão para Minas e uma carreta de Minas sentido ao mapa de Goiás levando leite de volta, 2 milhões de litros de leite spot comprado pelo estado de Goiás por dia. E a minha provocação a eles, né, para mim vocês são um burro. Por quê? Vocês estão trazendo que vocês têm um custo competitivo. O estado seu falta o produto, está faltando o produto, é o terceiro maior CPE do Brasil, terceiro maior preço de leite do país, e vocês, produtores, não chegaram, sentaram com o cliente, não encomendaram quanto que você vai produzir para ele. É assim que funciona em todos os negócios, entendeu? Todos os negócios assim que funciona. O cara que fornece lenha pro laticínio, e chega lá, peraí, vamos entender esse negócio aqui. O cara fornece embalagem para o laticínio. Você acha que ele negocia todo dia, mensalmente, não sei o que mais? Não, chega lá, monta o ano, o que ele vai fazer? Né? E aí você ainda continua produzindo mais leite a hora que o laticínio não quer o leite, porque você cismou que tem que produzir leite todo mês. Se todo ano, dezembro e janeiro, o preço é uma bosta,
Por que suas vacas ainda estão parindo nessa época? Exato. Porque suas vacas estão dando pico nessa época. Exato. Imagina essa vaca que pariu em novembro, dezembro, janeiro, no barro, etc. Que dia que ela vai emprenhar? Exatamente. Faz a conta, pega os dados delas aí, vê quanto tempo que elas demoram mais para emprenhar e por aí afora vai. Então, assim... Quantas morrem no barro? Morrem. As boas vacas que parem na época de chuva são propensas a não estarem na fazenda no próximo ano. Eu vou te dar um exemplo. Sabe o que saiu combinado dessa reunião? Um produtor saiu combinado com o laticínio assim, ó. Você pode me pagar 35 centavos a menos, você vai pagar a parcela da vaca para mim e eu vou fazer 80 mil litros de leite para você, um produtor. Vou fazer 80 mil litros de leite para você, laticínio. Um cara só falou isso. Imagina o impacto que isso acontece, né? E esse leite do lado da fábrica, na logística boa e tal. Imagina se essa moda pega, se esse tipo de coisa pega e permite, abrindo porta para a gente, eles já pensando assim, ó, aí nós vamos contratar o cara para fazer volumoso e contratar o cara aqui para fazer as novilhas para nós. E eu vou botar a teteira e a comida na boca da vaca. É que é a tal da especialização que você queria resgatar aqui na conversa, né? Mas eu acho que você tocou em dois temas que são fundamentais. Fundamentais. Primeiro tema, que eu não consigo entender, se é uma cadeia que um elo depende do outro, por que não existe um relacionamento mais claro entre os elos da cadeia? Então, assim, eu fui diretor de uma grande empresa, nós tínhamos lá um comitê de clima. Eram pessoas de todos os elos da empresa para discutir a nossa vida, né? Eu já propus isso para 3 laticínios. Nunca saiu de uma reunião, de uma mesa dessa aqui. E para mim seria assim, nós estamos na era da maturidade. A informação traz maturidade, né? Então nós estamos na era da maturidade. Por que eu não posso sentar com o meu laticínio? Porque eu quero o seguinte, cara, eu quero vender carbono. Né? Eu quero produzir o melhor leite, eu quero que o cara lá da geração dos meus filhos tenha orgulho de tomar o leite que eu produzo. Falar assim, não está destruindo a Amazônia, não tem nada dessa conversa. É um alimento saudável, honesto, né? E que está contribuindo com o meio ambiente, inclusive, e matando a fome, que é o principal mal do mundo. Então, quer dizer, por que eu não posso sentar com o meu laticínio e fazer um projeto para 20 anos? E falar assim, daqui 10 anos, cara, nós vamos zerar o carbono aqui, daqui 15 anos você vai pôr a minha marca no seu copinho de iogurte. Por que não pode fazer isso? Então esse é o primeiro ponto que eu acho, né? O segundo ponto... Até no sentido, só te cortando, só para não perder a linha de raciocínio, até no sentido da diferenciação, né? Exato. Assim, ó, eu vou só vender mussarela aqui, você manda menos ainda no preço, eu vou só vender spot, que é aí que você não manda mesmo no preço, ou eu vou vender qualquer outra coisa lá que não tem valor agregado, que só vai dar volume. Exato. Como é que eu saio disso? Eu acho que essa é a discussão também, em Isso. cima do que você está vindo, né? Como é que você bota mais valor agregado sem precisar de mexer com gorgonzola, queijo fino, todo mundo. Todo mundo fazer isso não tem mercado, né? E lembrando que a diferenciação ela é sempre uma comparação. Né? Então, assim, eu quero me diferenciar como produtor, mas o leite que a gente produz cai no tanque ali com quantos mais? Né? Então, assim, por que eu não consigo ter essa transparência com o meu parceiro comercial, que é meu cliente? O laticínio é meu cliente. Então, o cliente tem razão. O que ele precisa? Né? E o segundo ponto é que nessa miopia, na minha visão, as pessoas não se interessam pelo portfólio do laticínio, que é o meu cliente. Então, assim, se eu estou vendendo leite para uma empresa que o carro-chefe dela é o HT, eu tenho que entender que a necessidade dela é uma. Se eu estou vendendo leite para uma empresa que está indo para produtos refrigerados de alta qualidade, a exigência do consumidor dela é outra. Né? E por que eu não enxergo a cadeia assim, sabe, Ronaldo? Então, acho que falta esse alinhamento como cadeia. E que nos países desenvolvidos isso foi promovido muito no início pela ação governamental e depois foi entregue para a iniciativa privada. Né? Por isso que é o livre mercado. Então eu visitei uma fazenda na Holanda, me chamou muita atenção. Uma fazenda de 200 vacas de lactação, tinha uma pessoa dentro da fazenda. Uma pessoa, fazenda inteirinha automatizada. Né? Aí ele falou do quê? Da produção de volumoso. Sabe, Leandro? Ele falou assim, cara, a gente traz gente aqui na produção de volumoso, eu abandono tudo e venho para cá,
Porque eu tenho que ter volumoso de qualidade, né? Foi um ponto. E o outro ponto é com quem que ele negocia o leite. Eu tô te cortando, mas eu ia falar sobre isso também, na hora que eu falei muito da gestão dentro da porteira, né? Mas a gente não pode deixar a desejar a comercialização do nosso produto também. Isso. E é isso que você está falando, né? Quem é meu cliente, o que ele quer e o que eu posso oferecer. Eu estou atendendo ou não ele. Então, é o que a gente tem que buscar hoje, né? Que você está comentando. E vem aí na especialização, não sei se na fazenda que você foi tinha isso, mas eu tenho um tio que eu acho que ele foi para a Alemanha, se eu não me engano, em algum lugar desse aí, que ele achou interessante, que também era tudo robotizado. E aí a ordenha era robotizada. Só que a ordenha não era do dono da fazenda. terceirizada. Terceirizada. Então vinha alguém que dava manutenção, já deixava tudo pronto. Ele tinha que produzir leite, botar a vaca lá para comer e tudo mais, mas assim, já tinha a ordenha que fazia isso que não era nem dele. É a tal da especialização para ele fazer uma parte do processo muito mais bem feita do que se tentasse abraçar muito com a perna. Né? Mas o sentimento de dono, às vezes, impede essa humildade de ter um terceiro ali no meu sistema. Né? Então, assim, eu voltei para o sul de Minas em 98 e eu era associado do National Mastitis Council lá dos Estados Unidos. Né? E a questão de qualidade de leite aqui estava começando. Eu fiz uma especialização lá em qualidade de leite e outra em nutrição. Então, eu fui tentar implementar isso na cooperativa que eu trabalhava, né? Aí um produtor me falou, né, na fazenda dele, falou, rapaz, se depender de eu limpar peito de vaca, eu paro com essa atividade aqui. Só que essa pessoa está na atividade até hoje. Entendeu? Obviamente está fazendo tudo que tem que fazer, mas você acha que está fazendo motivado? Agora, por que está na atividade, gente? Aí eu vou ser mais incisivo aqui. O mundo inteiro passou por uma depuração do mercado. A gente está passando também. A Embrapa fala aí que a cada 11 minutos, se não me engano, fecha uma fazenda leiteira e tem que fechar mesmo. Tem que fechar mesmo. Sabe? Respeito demais o produtor. Mas o que queira realmente fazer diferente na atividade. Fazer diferente é fazer o certo. A cada 11 minutos, Né? um cara ruim de serviço abre espaço para outro fazer Os sucesso. Estados Unidos produzem 100 bilhões de litros de leite, se não me engano, com 39 mil fazendas. Nós temos 1.300.000. Qual... Segundo os dados, né? Eu acho que é muito menos, mas enfim, qual cadeia produtiva consegue... A Argentina produz 1/3 do leite com 11 mil produtores. Sabe? Então, assim, isso não é lógico, tem a questão de tamanho, mas a especialização. Não, isso tem que acontecer de forma natural Opa. para a gente quebrar o tabu da cultura nossa aí, que nós estamos falando disso. Tem um cliente nosso que tem 11 mil fornecedores de leite em Rondônia. Você imagina, cliente cara? nosso tem 11 mil fornecedores de leite. Imagina cliente. o custo logístico dele. Aí você pega... tem um com 4, tem outro em Rondônia com 2 e pouco, 3. Então, assim, ou seja, você pegar só o conceito Rondônia, né, ele a quantidade, somar 2 laticínio médio em Rondônia dá a quantidade de produtor da Argentina, entendeu? E aí você vai ver quantidade de leite produzido no estado, acabou praticamente, chegou a ter 3 milhões de litros de leite no estado, hoje tem menos de 1 milhão. Pois e aí a média por fazenda vai ser baixíssima, essa atividade não 40 remunera litros. o produtor, 40 litros de leite numa família não vai viver com dignidade, aí não vai ter qualidade, entendeu? E esse leite, com todo o respeito, mas esse leite acaba chegando no mercado inteiro. Então assim, puxa, quando que a gente vai especializar a produção de leite no Brasil? O laticínio comprar leite sem ter frio, sem a fazenda não tendo frio. Tem rota que vai, por questão tanque. trabalhista, vai um transportador, troca no caminhão e volta outro. Porque gasta meio dia de serviço para ir e meio dia de serviço para voltar. De servir 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Não, se nós pegar nos extremos do nosso país aí, a catástrofe é grande. Que você vê, você observa as coisas que você assusta. E ao mesmo tempo a gente vê uma mega oportunidade dentro desses lugares devido ao clima, tudo favorecendo para poder produzir com qualidade, com consistência, com volume, e isso não acontece. E justamente eu falo que nós temos essa obrigação, como técnicos e comercial, fazer com que isso vá expandindo para o país, né? E através até dos canais nossos de comunicação para isso. Então, assim, volto a dizer, é um problema? Mas nós temos uma solução também. Então, vamos dar as mãos e fazer com que as coisas sejam diferentes.
Porque o que todo mundo tá vendo tá aí, tá explícito. O dono do laticínio daqui a um dia não consegue mais nem comprar o leite porque o custo do transporte dele tá inviável, que é o que você falou, e é inviável mesmo. Ele tá deixando o dinheiro dele na borracharia e no posto de combustível. Então, assim, e os produtores, e aonde que tá a parte do negócio funcionar? É profissionalizar a cadeia, cada dia mais, correr atrás disso, né? Eu tenho duas provocações antes de entrar nas nossas proposições aí de o que nós podemos mudar. No mesmo livro, que é o tema do dia, né, ele faz algumas provocações que ele chama de ideologia do leite, que é mais ou menos no raciocínio que ele traz no livro, é como se fosse sequelas que ficaram na mente das pessoas, que elas passaram a acreditar, mas que aquilo ele chama de ideologia porque aquilo não é racional, aquilo não é verdade, mas se acredita naquilo, né? A primeira delas é que todo produtor de leite é igual. E ele explica a história disso, que boa parte da originação feita em cooperativas, que Eduardo trouxe para a gente, né? O conceito da cooperativa, ele prendia as pessoas nisso, que tínhamos que tratar todos iguais, independente de qualquer coisa, né? E aí, o produtor de leite, na cabeça dele, ele acredita que não. Na cabeça de vocês acham que o produtor de leite é tudo igual? E se não é igual, o que muda? Ouviu o Eduardo primeiro, convidado primeiro. Não, eu acho que é impossível um ser humano ser igual ao outro. Isso é fundamento. Se a gente, cada um tem uma impressão digital aqui, não precisaria estar discutindo isso. 8 bilhões de pessoas, não existe uma impressão digital igual. Né? Então, como que eu trato isso como iguais? Né? E eu concordo que o fundamento é lá na cooperativa, que ela era um canal de comercialização, tanto para produto que eu produzo, quanto para insumo que eu preciso comprar. E aí ela tem uma condição comercial de ser igual. Né? Agora, como que eu trato volume diferente, qualidade diferente, fidelidade diferente? Quer dizer, é inviável, ninguém é igual. Né? E o mercado, ele penaliza os iguais. Né? Nós falamos de diferenciação aqui. Diferenciar eu preciso ser melhor que o meu concorrente. O produtor de leite, meu vizinho, é meu concorrente. E a gente não tem essa competitividade no sangue aqui no Brasil. Eu visitei a Califórnia um pouquinho antes da pandemia. E um holandês lá me chamou muita atenção. O cara chegou lá prestando serviço de fazer silagem e tinha comprado uma fazenda de 1.200 vacas Jersey em lactação. A média era 15, 14 litros na Califórnia. Ele levou isso para 26, 27 litros. A meta era chegar em 32 litros com gado Jersey com sólidos na tampa, né? E eu falei para ele assim, qual que é o próximo passo? Ele falou assim, comprar meu vizinho, porque ele não tem eficiência. Então essa competitividade a gente não tem aqui. Valente o rapaz, hein? Não, impressionante, cara. E esse senso de ser igual, ele tira a minha vontade de crescer. Porque eu sou igual. Eu vou ser tratado igual. Qual o benefício que eu tenho? Né? Eu acho que assim, pode vir também assim, um pouco da não existência da competição. Exato. Então, assim, você é produtor e você está do meu lado. Você é produtor também. Você é a gente compete? Não. Você pode produzir o tanto de leite que você quiser que alguém leva, eu também é a mesma coisa. Eu faço de um jeito, você faz do outro. Enquanto você quiser continuar na atividade, é isso aí. E vida que segue, né? Eu acho que lá, eu não sei, nunca fui lá, mas assim, o cara... Às vezes pode até ter para quem vender os dois, independente do quanto que faz. Mas essa ideia de que eu quero crescer, eu quero comprar meu vizinho para fazer o meu maior e tudo mais, eu acho que de uma certa forma é um viés de competição nesse sentido. Né? Competição saudável, pela competência, vencer pela competência. E assim, Eduardo, eu vejo de uma forma até mais macro um pouco sobre isso, né? Eu acredito em Deus, né? Eu falo por mim, né? Se Deus te deu a competência, te deu a sabedoria, te deu várias ferramentas para você melhorar, evoluir, por que não evoluir? Exato. Por que não fazer para a sua sociedade? Por que não fazer pelo seu povo? Entende isso? Independente de se eu vou comprar a fazenda do meu vizinho, se eu não vou, isso aí de forma natural vai acontecer. Mas se você tiver o propósito de que você tem que fazer alguma coisa pelo seu povo e pelo seu país... Perfeito.
É isso que motiva as pessoas. Então, esse cara, quando ele falou, eu vou comprar a fazenda do meu vizinho, tem uns que interpretam assim, não, mas o cara é arrogante, é muito ambicioso. Não necessariamente. Ele só sintonizou que ele tem a competência, que ele pode melhorar aquele lugar que não está sendo produtivo. E você imagina quanto uma fazenda vai fechar, porque vai fechar se não tiver eficiência, de repente ela se torna uma empresa rentável. Quantos empregos ela dá? Isso. E os dois vendiam leite para o mesmo laticínio. E eu visitei o laticínio. Né? Então foi muito legal essa experiência, sabe? E essa competitividade saudável do mercado. Né? Ninguém abre uma empresa para ela fechar. Vocês aqui trabalham 24 horas por dia para essa empresa crescer. E tem que ser assim. Né? E isso você vai democratizando a prosperidade. Então, ou seja, o cara tem que merecer estar aqui dentro. Justamente. Né? Eu vou te entregar o que eu te prometi, mas você tem que entregar o que você prometeu também. Aí eu quero que o laticínio, hoje lá na nossa fazenda, né, da minha família, são, se não me engano, 13 critérios na precificação do leite. Eu tenho que atender a 13 critérios. Então, quer dizer, eu sei o que o laticínio precisa. Né? Agora, é justo o meu vizinho, o meu concorrente, que está num outro mercado, outro laticínio, que vai para o mesmo mercado, ele tem um critério, que é volume? Compra ele, Eduardo. Entendeu? Compra ele. Não, e Se der prazo, Vai dar, se tudo der certo. como diz o mineiro, né? Dando um prazinho na negocia. Essa questão é muito interessante, né? Você vê que o cara, ele tá com o intuito de comprar o vizinho e realmente o que você falou, ele vai estar servindo as pessoas, é mais emprego. Ele não tá querendo crescer para pôr dinheiro no banco e falar que ele tem. Ele tá diferente, ele quer fazer o negócio acontecer. Exato. As regiões brasileiras, gente, que prosperaram, são regiões onde o empreendedorismo foi privilegiado de alguma forma. Isso é claro. Tem questão de... Eu convivo muito com o Nordeste, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Né? Então, por exemplo, convivo muito no Ceará, extremamente empreendedor, onde chega a água ali, o negócio é fantástico, 3 safras por ano, prosperidade para todo mundo, através do empreendedorismo das pessoas que estão lá, não é através de governo. Sabe? Então essa roda tem que rodar. Vou falar uma coisa aqui para vocês, vou dar um dado para vocês que é de extrema curiosidade. O Daniel gostou das curiosidades, lá fala no livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa curiosidade. Não, eu não sei, você ligou pro autor desse livro já, né? Se não ligou, você já pegou o telefone dele, né? Tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Vocês tocaram num ponto que me fez recordar uma questão aqui muito interessante do livro, do ponto de preço, né? É onde ele falava que o preço no Vale do Paraíba, São Paulo, era um preço, historicamente, um preço de leite alto. E o preço do leite do estado de São Paulo, fácil de vocês pesquisarem, o maior CPEA do Brasil, o maior preço de leite no Brasil. E a atividade leiteira não evoluiu lá. Você tem preço e a atividade leiteira lá praticamente está se extinguindo no estado, né? Está cada vez diminuindo mais. E aonde a gente tem o menor preço no Brasil é onde a atividade leiteira mais evoluiu. E eu vou mostrar, e esse é o dado, essa era a curiosidade que eu queria falar para vocês. No livro, ele traz o seguinte: na década de 90, em Minas Gerais, se produzia muito mais leite do que a soma dos 3 estados do Sul. Perfeito. Em 2012, quando o livro foi escrito, os 3 estados do Sul passaram Minas Gerais. E a área é semelhante. Perfeito. A área da soma dos 3 com a área de Minas é semelhante. Então, ou seja, por metro quadrado, passou a se produzir mais leite no Sul do que aqui em Minas. E ele faz a provocação aos mineiros, né? A nós, mineiros, de que a gente gosta de bater no peito e falar que aqui produz mais leite, que aqui continua produzindo mais leite do que nos outros estados, mas aqui parou de crescer. Ou pouco cresceu comparado com a velocidade que foi o crescimento no Sul. E lá são os menores preços do país, porque lá, corrigindo uma informação, né, complementando, não vou dizer corrigindo a informação dada pelo Daniel, que a gente fala que a exportação nossa a importação é limitada, ela é limitada em relação à Europa e Nova Zelândia. Foi limitada, que também tirou taxa, né? Esse governo passado agora tirou a taxa por causa daqueles picos de preço que a gente teve. Então a importação nossa foi limitada de Europa e Nova Zelândia, mas nunca foi limitada, não vou dizer nunca,
a partir da assinatura do Mercosul, virou livre comércio com Uruguai e Argentina, que é o verdadeiro leite que entra no Brasil. Então, ou seja, na prática, nunca existiu, né, o pós-Mercosul, não existiu mais limitação à entrada de leite de fora. Por quê? Devido ao tratado é livre comércio. Perfeito. E pela logística, Entra esse lá. leite chega muito fácil e ele entra lá embaixo. Então, ou seja, o produtor de leite dos 3 estados do sul foram os que mais cresceram, porque eles foram obrigados a se tornarem competitivos. Eles foram obrigados, porque eles tinham que competir com o leite que era mais barato que o deles. Perfeito. Então, ou seja, aí ele diz no livro, né, que isso derruba qualquer expectativa de alguém que ainda esteja iludido que nós vamos resolver a questão com o preço. Porque a evolução aconteceu onde existia a competição e não Justamente. onde existia o preço mais alto. Eu convivo bastante com o Sul ali. Eu acho fantástico o trabalho que é feito. Esse aí deu um corte, hein? Isso deu um corte. Quem importa leite é a empresa, não é o governo. Né? Eu vejo muito o produtor achando assim, o governo. Não, o governo não faz nada. O governo facilita ou dificulta. Quem importa são as empresas que estão operando no Brasil, no Uruguai, na Europa. Então nós já tivemos problema de dumping, que foi trazer o leite barato da Europa, jogar na Argentina, Argentina importar e Uruguai, e entrar o leite Uruguai-Argentina aqui. Né? Esse foi um problema. Agora, outra coisa que o brasileiro não percebe. A importação ali é caminhão, é via terrestre, é perto, é fronteira seca. Né? Então, assim, eu fácil, vejo, né? vou dar um exemplo aqui, citar o nome de uma fazenda, Granja Quatro Irmãos, lá no sul do Rio Grande do Sul. Eles estão na boca do Uruguai. Né? Agora, vai lá ver o volumoso que o Eduardo produz lá. Vai ver a genética do gado, vai ver a gestão, que eu acho que são os 3 pilares. Né? Tira uma foto, chega em qualquer rebanho em Santa Catarina, de produção de leite, tira uma foto do rebanho e vem aqui para a nossa região e tira uma foto. É uma crítica mesmo. Não existe produção boa com vaca ruim, gente. Né? Então, assim, Minas Gerais é um país. Né? Agora, o que foi feito lá? Você tem forragem de alta qualidade, tem genética, né? E tem gestão, é imbatível. Por que nós não podemos ter isso aqui? Por que nós não podemos ter isso aqui? O que impede a gente de ter isso aqui? Ou tem lavoura de milho de gente que é técnico, médico veterinário, dono de fazenda, que dá vergonha de olhar. Sinceramente, assim, o nível não faz uma capina, você não vê que tem uma adubação, porque você vê a coloração do milho, você fala assim, isso aqui não teve nutriente suficiente para a planta crescer. Então volta dentro da fazenda. Ali é ótimo, eu acho que a gente tem que visitar mais o sul, sabe? Com a humildade de aprender. Eu prestei uma consultoria até esse ano agora na Castrolanda. A gente imagina que a Castrolanda é só fazenda grande. Vai lá ver. Né? Produtor pequeno, altamente eficiente. Ali uma cooperativa que apoia realmente, que vai na ponta, que monta laticínio, que fala assim, eu tenho que defender esses caras aqui. Né? Então, o cara trabalha a terra dele diferente, mal, cara. tá reclamando. Quando cresce, deu uma sobrinha de caixa, em vez dele procurar fazer uma viagem, trazer tecnologia, etc., o que ele faz? Ele compra um pedaço de terra para continuar trabalhando mal, continuar reclamando da vida, continuar apertado, pagar a parcela da terra e por aí vai. Então, ou seja, são muitas decisões, né, que levam a aperto de caixa, muitas das vezes. Você vê, Daniel conta, né, com liberdade, né, histórico de ter na família, né, uma grande propriedade, que eles sofrem lá com a dificuldade de cuidar de uma grande propriedade. É caro. Exato. Fazer uma grande propriedade, produzir, é caro. Se fosse Caríssimo. metade da fazenda, era muito mais fácil de mandar para frente. Perfeito. Então, assim, eu citei porque ele comenta bastante isso abertamente, né, o quanto é caro você manter uma grande propriedade. E, às vezes o pessoal, né, fica nesse impulso de só pensar em comprar terra e não pensar em melhorar o negócio, né? Exatamente. É mais aproveitando a oportunidade para mais essa provocação. Mas a questão eu achei legal trazer, né, reforçar essa questão do preço, e lá ele traz esses dados aí em números, o que é bem legal, né, mostrar assim, a evolução que aconteceu, onde você tem o menor preço, você tem a maior competição com a importação, porque o leite entra por lá. Facilmente. São as empresas de lá que compram esse leite. Bom, turma, nós falamos então que produtor é tudo igual. Vocês trouxeram aqui pra gente que não é bem por aí, né? E o leite? Era a segunda ideologia. E o leite é tudo igual? É tudo o mesmo preço?
que vocês me falam em relação a isso? Falou que é branco é leite? Eu já escutei isso de agentes compradores. O nosso aqui não tem amolação, não. O nosso aqui, branco, é leite. Pode vender até a caiação aí. E será que é? Porque tem uns tanques que eles bebem, tem outro que não, né? Eu acho que tem muito o seguinte, eu acho que nesse processo de evolução que a gente está passando no Brasil, eu acho que aí sim a premissa do leite é tudo igual, é cada vez menos utilizável. Vou te dar um exemplo. Você vai nos Estados Unidos, nunca fui, mas eu tenho certeza que é assim. Você vai na Nova Zelândia, qualquer país desse maior. Eu acredito que o leite é tudo igual, porque é tudo muito bom. Perfeito. Então, aqui no Brasil, a gente tem aquela situação básica de laticínio. Leite spot normalmente é ruim, o leite de produtor costuma ser melhor do que o leite que a gente traz de spot. Então já não é igual aí. Você quer uma outra opção? A pessoa que tira pouco leite está longe da fábrica, que demora mais para chegar lá, logística, ganha temperatura ao longo do tempo e tal. Esse leite não é igual ao que está na porta da fábrica. Então eu acho que nesse processo evolutivo nosso que a gente está tendo, leite não é tudo igual. Isso indo no básico. Agora, se você começar nas diferenciações de leite A2, leite com maior porcentagem de gordura sendo levado para a mesa do consumidor, exemplo, leitíssimo com 4% de gordura. Quando você começa a levar leite A, aí você começa a ver que realmente leite não é tudo igual. Perfeito. Eduardo, leite é tudo igual? Sabe qual que foi a maior surpresa na minha carreira, trabalhando com nutrição animal? Foi descobrir que farelo de soja não é tudo igual. Eu achava que aquilo era padrãozinho, que a gente aprendia a formular, o E44, o E46, só varia isso, a proteína. Quando nós começamos a analisar farelo de soja, entender que o tamanho da variação que tem numa commodity mais padronizada do que aquilo, que eu acho que não existe, como que eu vou falar que o leite é igual? E a tamanha influência dele na nutrição, né? E eu vou muito além, eu acho assim, o produto leite, da mesma fazenda, com os mesmos critérios e rotinas e processos, ele não é igual. Por isso que você analisa mais de uma vez por mês, né? Então pensando no produto, nunca que é igual. Dentro da mesma propriedade não é. Outubro nós tomamos um tombo na qualidade, por um processo mal feito, né? Então assim, você demora 2 meses para resgatar aquilo que era o ideal para o laticínio. Então o produto não é igual. E aí, as fazendas não são iguais, as pessoas não são iguais, né? Os mercados não são iguais, né? Então, não adianta falar o meu leite é assim, meu leite está assim hoje, né? Então acho que nunca, sabe? Acho que esse é um conceito. E você trouxe pra gente, né, que você fornece leite para um laticínio que te cobra 13 critérios para precificar o seu leite. Exato. Então, ou seja, e dentro da sua propriedade, você mesmo costuma não estar igual de vez em quando. Imagina interprodutores, fornecedores dessa empresa que utiliza 13 critérios, né? Exatamente. Tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa e cheguei legal. a ver a tabela de pagamento por qualidade bater uma variação de aproximadamente 70 centavos por litro de baixo em cima. Exato. De fato, fica longe de ser tudo igual, né? Não dá para falar. Igual. E eu tenho um comentário nesse sentido, para talvez ajude a gente a virar de página, que seria o seguinte: nós temos hoje, nós passamos por um período de crescimento da produção de leite no Brasil, e sempre continuando balança negativa, né? Balança comercial negativa, isso significa que a gente não produz ainda aquilo que a gente precisa para nós mesmos consumir. Mas em crescimento. 2010 em diante foi perdendo a velocidade, né? 2016 para cá, praticamente nós lateralizamos o crescimento mesmo. Chegamos aí ao redor de 35 bilhões de litros de leite por ano. Às vezes diminui um pouquinho, vamos falar assim, entre 30 e 35, e lateralizamos. Ou seja, disso aí a gente não tem movimentado muito mais. E na média ficando um déficit aí de importação de 4% do que a gente produz, uma importação pequena, inferior a 10% do que a gente produz. E essa falta de leite, nós temos que comprar fora, Sim. associado a uma altíssima ociosidade das plantas, da planta industrial média brasileira, Perfeito. leva
há uma percepção de que o leite é um produto escasso. E quando você vai para os números, para não ficar na opinião de nenhum de nós aqui, a gente observa um distanciamento, vem acontecendo um distanciamento do CPEA para o Conselheite. O Conselheite, o preço de referência, para que a gente divida lucro, prejuízo, produtor e indústria. Não vamos discutir, podemos fazer um podcast só de Conselheite, né? Não discutir isso agora aqui, mas seria um preço de referência. E o preço CPEA seria o preço praticado. Dá para fazer um podcast só de CPEA, para discutir isso, criticar, etc. E tal. Mas são os dados públicos que nós temos e a gente vê esse distanciamento acontecendo. Isso mostrando que o preço que vem sendo pago ao produtor vem sendo cada vez mais acima do preço de referência, mostrando o quanto que esse produto está escasso, se tornando mais caro, essa percepção, essa competição entre as indústrias. E isso faz com que o produtor que tem um volume maior, ele seja mais procurado pela indústria. O leite dele é mais demandado pela indústria porque ele tem aquilo que as indústrias mais estão procurando, mais estão precisando. Então, essa diferença de preço já marca uma diferença já do produtor e do produto, né, para a percepção do cliente, que é a indústria. Então, já faço aqui minha provocação do seguinte: olha o tanto que o produto, existe oportunidade ao redor da cadeia do leite. Eu acho que é um momento até de transição, de solução, para a gente falar de solução. O tanto que existe oportunidade na cadeia do leite. É o único produto que eu conheço, até hoje eu já falei isso umas 10 mil vezes em palestra, é o único produto que eu conheço que quem tem mais para vender recebe mais. Todo mundo que tem mais para vender alguma coisa tem que fazer promoção, né? Então, assim, olha o tanto que vocês são abençoados, né? Uma primeira dica para a gente fazer a transição para vocês é montar um plano de negócio para quanto que você pode produzir, que está dentro das suas condições, etc. Primeira dica minha para vocês, porque mercado você tem. Perfeito. Entendeu? Quem comprar, você tem. E eu vou dar uma dica mais provocante ainda, que isso passa pelos radares nossos dos próximos anos, de ter uma gigante fazenda de leite ao lado de uma gigante fábrica. Perfeito. Entendeu? Você pesquisa de mercado. E você faz dever de casa de tudo quanto é negócio, entendeu? Existe um grande comprador do produto que você está querendo vender na sua região? Se não existe, você está morando no lugar errado. Acorda, entendeu? Então eu vou começar minha provocação por aí e vou abrir a porteira aqui para vocês falarem. E aí, para o cara sair dessa percepção de crise? Acho que dá para a gente começar. Alguém de vocês gostaria de começar? Podemos ouvir o Eduardo primeiro. Eu acho que assim, mais um comentário em relação ao volume de leite produzido no Brasil. Eu penso que essas fazendas menores que não estão profissionalizando estão saindo da atividade e as maiores estão crescendo o volume de leite. Mas ainda no Brasil está se mantendo. Mas isso é uma coisa natural de acontecer e que eu vejo isso com bons olhos, porque é sinal que a gente vem profissionalizando, porque as grandes fazendas elas continuam crescendo. Essa é a realidade do nosso país. E as menores estão fechando ou acabando. Até por questão de idade mesmo de quem está tocando. Isso que não tem o sucessor, né? Então, assim, é um curso natural. E que eu vejo isso com bons olhos que a gente está profissionalizando na cadeia. Eduardo, e aí? Para onde o produtor vai para sair dessa sensação de crise? Queria só comentar uma coisa. Eu tenho uma percepção de que toda vez que a gente chega a 35 bilhões de litros de leite produzido, a gente esbarra. Então tem um teto. O Brasil produziu leite incrementalmente por muitos anos. Eu fiz um levantamento de 1990 até o ano passado. Se não me engano, a primeira vez que nós batemos 35 bilhões foi em 2011, se não me engano. Esbarrou. Né? Depois nós batemos de novo, esbarrou. Então existe um teto, na minha visão. E esse teto ele tem que ser rompido com exportação. Né? Exportação tem 3 eixos muito bem definidos. Nova Zelândia exporta leite em pó. Estados Unidos exportam derivados de leite, muito whey protein e essas coisas, e a Europa exporta queijo. E normalmente quando eu vejo falar de exportação no Brasil, a gente está optando pela pior opção, que é exportar a commodity da commodity, que é o leite em pó. Então nós não temos nem volume, nem qualidade, nem preço hoje para ser um player. Para pegar esse mercado, né? Acho que isso é uma visão de futuro. Né? A gente vai produzir queijo ou não? Né? Acho que essa é uma grande oportunidade para o Brasil. Eu acho que estão saindo fazendas grandes também. Quando a gente pega o levantamento dos top 100 remoto lá da década de 80, 90, você vê que a grande maioria saiu do mercado. Hoje é muito mais fácil produzir soja do que leite.
né? E os que ficaram cresceram muito, prosperaram demais. Então, eu acho que não tem outra saída a não ser profissionalização. É muito bonito falar, né? Mas a profissionalização, ela começa desde pesagem de leite, tem fazenda que ainda não mede leite, não separa lote. Nós fizemos um levantamento de 4.272, 90% não pesa o leite. Pois é. Então aí, cara, é um processo vital, né? Então se não pesa leite, eu estou tratando todo mundo igual. Lembra que a vaca também tem um casco dela é diferente das outras, né? Eu estou tratando todo mundo igual. Então assim, não tem outra alternativa de não passar pela profissionalização. O processo de profissionalização, ele não nasce na propriedade. Ele nasce da visão de fora. Ele nasce de uma boa consultoria, né? Isso foi um grande amigo que me falou, ele é um cara extremamente experiente. Ele falou assim, Eduardo, as fazendas que estão prosperando, elas necessariamente passam por uma consultoria externa, né? Então, não estou falando isso porque vocês fazem isso não, de verdade. É um negócio que tem que ter o olhar de fora. Sem vício, sem desculpa, sem... Não é que o cara quer fazer errado, ele sempre fez assim. E mais uma vez, Né? Não tem como abraçar o mundo com a perna, não. Não Você tem precisa jeito. de gente para te ajudar. Você E outra, pode ser o cara. dono, o gestor e tem que ter um suporte. E outra, quando a gente visita uma fazenda, você está refém dela, você está refém dos defeitos dela. Né? Quando você visita 2, você começa a comparar. Quando você visita 3, quando você visita 100, quando você tem um pool de 500 fazendas, você fala assim, o que está dando certo em todas? Esse benchmarking é como as empresas fazem. Né? O que eu preciso aprender com o Daniel aqui hoje? O que eu preciso aprender com vocês? Né? Isso é fundamental, gente. Então, assim, na minha visão, Ronaldo, não tem outra alternativa. É profissionalização mesmo, sabe? É ser dono. É ser dono. Sabe? Ser dono, assim, querer fazer. Isso aqui é um negócio, eu sou o presidente desse negócio aqui, esse negócio precisa prosperar. Que eu preciso passar ele para frente. Ou vender e sair dele de uma forma boa e não devendo no banco, né? Ou fazer esse negócio ser rentável para quem vier depois de Você mim. tirou a palavra da minha boca, sabe? Eu acho que eu já visitei propriedade, recomendei a pessoa de parar. Já Sim. tive essa oportunidade, assim, abertamente. Exato. E dessa proposição ser bem e nas oportunidades dessa proposição ser muito bem recebida e a pessoa falar assim, você me salvou, que eu ia meter o pé pelas mãos, e da pessoa achar que eu era maluco, né? Não. E eu já estou acostumado as pessoas a gostar demais de mim e não gostar pelos mesmos motivos, muitas das vezes, né? Então não esquenta muito a cabeça, não. Mas eu ia comentar isso, que eu acho que a consultoria ela precisa de ter essa responsabilidade, de entender assim, o cara, com base no diagnóstico, com base no caminho que você está querendo tomar aqui, eu acho que a melhor alternativa para você é parar. Com base no que você tem de recurso perto de você, com base naquilo que não depende de você e depende de mão de obra, depende disso, daquilo outro, e nas suas limitações de poder... Às vezes a pessoa tem dificuldade de enfrentar determinada dificuldade, determinada limitação ali. Não consegue romper aquela barreira, se não consegue, se tornou limitante, a recomendação é parar. Exato. Né? Ou a profissionalização. A profissionalização é muito ampla, né? E aí eu convido aí Daniel, Leandro, você mesmo, a pontuar fatores muito importantes para o pessoal começar essa jornada da profissionalização, né? Porque eu acho que é um caminho bem amplo e é uma palavra que às vezes pode ficar meio genérica para o pessoal. E vão tentar dar pelo menos mirar aí nos 10 tópicos. Você acha que é muito? 10 pintinhas? Vamos ter que fazer um 2 aí. Vai ter que fazer um 2. Não, vamos. Se você for agora citar tópico para você ser profissional. 5 medidas de profissionalização. Eu acho que importantes. eu Agricultura você já falou. Eu acho que você falou um negócio que é perfeito. Eu preciso de quem entenda do negócio, fazer um diagnóstico para mim. Entender de negócio. Então, é um negócio, certo? Agricultura e negócio. Entendeu? Dentro da porteira. No negócio, eu vou chamar assim, eu vou te ajudando para nós fazer uma coisa junto, hein? Entender de negócio. A gente montar um diagnóstico, ter um plano, uma proposta de negócio e botar o dinheiro para trabalhar. Isso. Entendeu? Eu vou botar o dinheiro para trabalhar onde ele dá dinheiro, onde ele rende. É melhor ser um cara urbano rico ou um produtor pobre? Porque se você pegar uma fazenda pequena que seja, é muito dinheiro que tem ali. Se o cara vender, ele fica rico. E se você souber operar na bolsa, o que for, ele vai viver super bem. Sim. Eu não admito o cara ter um patrimônio do tamanho que tem Do valor, e ser pobre. do valor empregado. Né? Não na prosperidade.
Né? Vive na Esse pobreza é o ponto. extrema, muitas vezes. Isso é gestão de recurso, é gestão de dinheiro. Né? Então, Aqui. assim, o meu patrimônio ele tem que rentabilizar. Beleza, Eu nós não já sei falamos. fazer essa conta, eu, produtor de leite. Eu preciso de alguém que saiba, Isso aí. que me ajude. Né? Então, eu acho que é fundamental. Fomos dois aqui. Agricultura, nós Agricultura já falamos. e negócio. Leandro Rebanho. já falou um. Rebanho. que eu Rebanho, nós falo estamos de falando de rebanho? genética? Genética, nutrição e reprodução. É o tripé da zootecnia. Então, assim, como eu tenho uma carreira em Aí nutrição... encheu a mão agora. Mas é isso. Eu era muito focado em nutrição. Fiz uma viagem que foi transformadora para mim. Viajei com um grupo de reprodução. Essa viagem da Califórnia. Saí de lá pensando o seguinte: as fazendas que vão comprar as outras são que têm bons índices reprodutivos. Ponto, acabou. Você convive com fazenda que tem 10%, 8% de taxa de prenhez, o outro tem 35%. Mas eu, A ponta. Eu não Qual sei. que vai prosperar? Não sei se nós falamos. Gestão. porque tá dentro do negócio. Tá dentro do negócio, né? Gente que entende de negócio aqui, eu acho que a gente pode botar gestão dentro desse parte, mas sabe, reprodução e mastite são consequência de tudo, né? De fazer tudo bem feito. Né? A vaca só vai emprenhar depois que tudo deu certo. Né? Então Eu acho que você resumiu muito bem aqui. Eu fiz, nesse resgate da propriedade da minha família, eu fiz o seguinte: nos 2 primeiros anos eu precisava otimizar recurso, colocar mais leite. É um compost, então assim, é manejo de cama, é colocar mais leite nas vacas, é agredir um pouco a técnica às vezes, pôr mais vaca onde fluxo de caixa era o primordial, o oxigênio. Para esse ano agora eu tenho 3 metas, que é aumentar índice reprodutivo, principalmente taxa de prenhez, reduzir a idade ao primeiro parto, ter um programa que isso desencadeia toda a recria, que eu não mexi ainda, e continuar reduzindo custo. Como que eu vou reduzir custo? Selecionando vaca pela média, pelo potencial de média de produção. Entendeu? Você tem menos unidade produtiva com mais produção. É o custo fixo, né? Você Vaca põe abaixo da média. Nós temos um sistema de gestão lá de software tem mais de 30 anos, eu acho. Né? Então, assim, tem histórico, cara. Vaca abaixo da média do rebanho não vai ficar. Não, é só você pensar assim, ó, o cara que está em tratar da vaca, se ele tiver o fato dele ir lá pôr comida, o que é melhor? Ele pôr comida para uma vaca de 15 ou para uma vaca de 30? Exatamente. Entendeu? Dentro do sistema fechado, né? Do sistema intensivo, né? E na ânsia de crescer, cara, você convive com as vacas ruins. Por isso que eu falei que não dá pra ter vaca ruim. Você convive, puta, mas tá dando 20 litros, deixa ela aqui, tá pagando a conta. Entendeu? Só que chega num ponto, você faz, eu não posso ter mais. Mas é igual dentro de empresa, tem funcionário também que você é obrigado a conviver com ele a determinada hora. Porque por você um não, período por um período determinado. Eu tava tentando convencer um produtor a secar vacas que tem questões econômicas, né? Aí eu fui, falei um raciocínio para ele que às vezes pode te ajudar nessa tomada de decisão aí. Falei assim, ó, cobra um aluguel da vaca dela ficar debaixo dessa coberta aqui para você ver. Boa. Aí você vai, a hora que você definir esse aluguel aí, você vai fazer uma linha, você vai virar uma linha de corte. Você vai falar Verdade. daqui para frente. Um ponto não usual desse que eu acho que a gente pode falar aqui, e na verdade não fui eu que inventei, existiu o professor Sebastião Teixeira Gomes, Sim. que é um dos precursores aí do curso de produção. Meu pai que me ensinou isso, que ele fala isso toda hora, que ele falava que a viagem cura a ignorância. Perfeito. E esse é um ponto que eu acho bacana da gente vir aqui, que foge do usual, né? De falar do tripé e tudo mais. Que é o quê? É você ir no seu vizinho, é você fazer uma viagem técnica, que é o que você, Eduardo, tá falando direto que você faz, indo para Califórnia, indo para Wisconsin, tá rodando aí na Holanda e tudo. É o quê? É ver o que os outros estão fazendo para você poder comparar com o que você faz e trazer aquilo que é bom e dispensar aquilo que é ruim. Isso eu acho que é muito importante e na nossa atividade de leite isso tem um problema muito sério, que é você ter a possibilidade de parar para tirar 2, 3 dias, uma semana para visitar o lugar, dependendo do tanto que você é distante. Mas se você não pode ir muito longe, traga alguém para perto que já foi para poder te contar como é que é, ou pelo menos vai um pouco perto, vai aonde você consegue ir para você ver isso. Eu acho que essa é uma dica importante para a gente trazer aqui para a turma, porque faz uma diferença violenta. Sair da casinha, né, Daniel? Sair da casinha. Muito boa. Só posso Vai? confirmar o que você está falando. Hoje, independente da hora que a gente sair, eu vou passar numa fazenda de um amigo que prosperou muito.
Eu falei com ele, cara, eu preciso de 15 minutos do seu tempo, sabe? E ele falou, não, 15 minutos é muito pouco. Mas é isso aí, cara, não perca a oportunidade. Né? Que tá no caminho aqui, falei, não, nós vamos passar lá e vamos ver o que ele tá fazendo de diferente. Uma vez que identifica a pessoa que pode ser o mentor, tem que aproveitar, né? Tem que... Eu acredito muito nisso, que está fora do usual, e eu vou dar uma sugestão complementar para viabilizar isso. Nós tivemos uma experiência com um produtor de um negócio meio disruptivo. O cara tinha um grave problema financeiro e nós propomos ele uma solução radical para poder resolver um grave problema financeiro. Não dá para resolver um grave problema financeiro com uma solução fácil, né? Senão já teria se virado. E a solução, parte da solução era a gente resetar. Então a gente, se não funcionou, então vamos para tudo. Era pequeno, eram 13 animais, vendeu os 13 animais, foi entender o que precisava ser feito, tinha tempo então para poder entender o que precisava ser feito. Inclusive nós consumimos parte do caixa dentro do plano para se entender o que precisava ser feito. Né? E aumentamos a dívida, captamos um novo crédito. Porém, com um novo crédito, com um novo dimensionamento, nós conseguimos criar um fluxo de caixa capaz de pagar as parcelas, entendeu? Entendi. Então, essa dinâmica, é óbvio que você não acontece tudo num passo de mágica, depois você precisa dar manutenção nisso e tal, né? Não é simplesinho assim. O mundo não é tão perfeitinho assim, mas é uma dinâmica, é um jeito de vocês pensarem assim, como é que eu que sou pequeno, talvez você está nos assistindo e pensa assim, eu sou pequeno e o negócio não está indo bem. Está muito no limite, está muito com a água no nariz e tal. Eu preciso de dar uma sacudida nesse negócio aqui. Instrução. Com instrução, você pode criar o plano necessário, a rota necessária para você mudar. Então não justifica, porque basicamente, eu não estou falando que resetar é a solução para todo mundo. Até deu esse problema nos vizinhos do cara. Todo mundo achou assim, todo mundo não. Muitos vizinhos que eram contra o reset e viram eles mudando de vida, começaram a vender as vacas tudo e começar com novilha, porque achou que era só fazer isso que dava certo, entendeu? Aí perdeu o fluxo de caixa. Então assim, aí não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a partir do momento que você busca instrução e monta um planejamento, é possível para qualquer um. Né? Perfeito. Turma, eu acho que nós estamos avançados no tempo. Sim, sim. Né? Vocês acham... por onde nós começamos as considerações finais aí, chefe? Não, eu acho que eu vou começar, pelo que eu estava falando agora mesmo, até para ser um pouco mais sucinto, mas como diz aquele, lembra do Pedro Bial com aquele use filtro solar? Sei. Lembra disso? Tinha Ele uma hora que ele ficou falava famoso. assim, viagem. Pode viajar, turma, para vocês aprenderem mais coisas aí com o podcast. Eu também preciso viajar, não, escuta o nosso próprio podcast aqui mesmo, que a gente tem um monte de experiência que a gente já teve ao redor do mundo, do Brasil e tudo mais, que a gente traz aqui para todo mundo. Eu vou falar só isso para vocês e tomara que quem esteja assistindo utilize dessa dica. Eduardo, suas considerações finais. Eu vou filosofar um pouquinho. Para mim é muito claro, a gente vai passando 50 anos, você começa a pensar muito. A única coisa que a gente tem realmente é o nosso tempo, é a vida. Morreu, acabou. Então, não pode ser medíocre. Seja a atividade que a pessoa tiver, não pode ser medíocre. Se a gente tem essa oportunidade de viver, que a gente deixe um legado, né? E você não vai deixar um legado sendo medíocre, sabe? E eu gosto muito do Lencioni, é uma literatura muito legal, o cara é um guru de empresas. Então ele tem lá os comportamentos do profissional altamente eficaz, e todo mundo é profissional. Tem 3 que eu levo assim muito, acho que são fundamentais. Primeiro, se não vale a pena competir, não compita. Então você tem que estar preparado para a competição. O mercado é uma competição. O mercado é uma competição, né? Segundo, se você tem asas, voe muito alto. Depende de você. Terceiro, para isso, trabalhe incansavelmente. Trabalhar incansavelmente não quer dizer suar a camisa todo dia. Uma engenharia financeira dessa aí é um trabalho incansável. Então, trabalhe incansavelmente, né? Eu acho que esses 3 pilares aí mudam qualquer negócio. Tem fazenda de leite que ganha muito dinheiro e tem banco que quebra. Né? Então, assim, o Antônio Carlos Pereira, trabalhei muito com ele ali no Carmo, um dia ele falou assim para mim, Eduardo, qual que é o melhor negócio que existe?
Falei, qual que é, seu Antônio? Ele falou assim, é o meu. É o meu. E a obrigação de fazer o melhor negócio do mundo é minha. Essa é uma fazenda que saiu de 3 mil litros de leite na década de 80, tá com 50 mil litros de leite. É igual eles perguntam, né? Qual é o melhor carro? É o que me leva. Ele que me serve. Né? Então é isso, a responsabilidade é nossa, sabe? Acho que esse aqui é o que eu gostaria de deixar de mensagem, é que cada um tem o que merece e pronto. Né? Pra te seguir no Instagram? @Eduardo Valias Vargas. Chique isso. Algumas arrobas, convenhamos, né, Eduardo? Meu e-mail é Eduardo20. Brincadeira. Eu vou contribuir aqui com os finalmente e depois eu passo pro Ronaldo aí. Ponto de vista é profissionalizar. Acho que nós temos que profissionalizar cada dia mais a cadeia. E aquele que não tiver interesse em profissionalizar, pode desistir dela, que está fazendo... ainda está contribuindo para ela, de forma direta. Essa pessoa pode estar contribuindo. Então, o ponto de vista do negócio hoje é isso, da cadeia produtiva do leite aí, de fazendas e... Vamos lá. Eu vou ser breve hoje, seguindo a linha de raciocínio do Daniel. Bom, primeiramente, eu concordo com tudo o que todos falaram e vou tentar trazer também algo diferente, que foi a linha de raciocínio que ele tentou nos provocar. E o algo diferente que eu vou falar é o seguinte. Muitos produtores vêm sendo inflamados e enganados por várias pessoas do meio que o colocam contra o laticínio, que é um discurso encantador para muitos produtores. E o laticínio é seu cliente, cara. Raros os produtores que entendem isso. Porque a relação ela foi tão... como é que a gente pode dizer? Ela foi tão degradada, desgastada, foi tão modificada, foi tanta intervenção, né? É tão atípica a relação que o produtor está na posição de vítima. Uma coisa nesse sentido, assim, né? E o produtor precisa se atentar para o seguinte: o laticínio é o cliente dele. E como em todos os negócios, o que o seu cliente quer? Você já se perguntou isso? E eu vou te dar a resposta pronta. O laticínio quer logística, qualidade e volume. Você quer ser valorizado? Quer acesso, qualidade e volume. O resto se tiver alguma... A gente precisa modernizar em outras coisas. Que vem A2A2, carbono zero, entre outras coisas, mas a gente... Essa é a cereja do bolo. Você já pode... você pode até ir começando a estudar essas coisas também. Não vamos precisar disso. Nós tivemos um grande desafio que foi a Instituição Normativa 77 aí, 62, 51, né? Começou na 51, 62, 77. Esses foram desafios para a gente. O nosso próximo desafio é pegada de carbono. COP, toda quanta COP que você está tendo aí, está tendo a discussão ao redor da vaca, né? A vaca está protagonizando responsabilidade dela e as que não são dela. E eu acho que isso vai bater a nossa porta no futuro. Pode começar a estudar, mas por hora eu vou te falar o básico. O cara quer acesso, qualidade e volume. Isso que o seu cliente quer. Então, se planeja para isso, entendeu? Você quer mudar de vida, se planeja para isso, né? E nos colocamos aqui como podcast, como companhia, para ajudar você nessa jornada. A mensagem é essa. E para me achar, @Ronaldo Cido Leite, minúsculo, tudo junto. Leandro? LeandroCarlos.Pereira. E Daniel.Cedo Leite. Agora aquele leitinho que não pode faltar no final do podcast. Eduardo? Muito obrigado pela sua vinda e até a próxima, né não? Eu que agradeço. Até mais, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.